Mateus capítulo 16. Os fariseus e saduceus vieram pôr Jesus à prova, exigindo que lhes mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: Vocês conhecem o ditado: céu vermelho ao entardecer, bom tempo amanhã. Céu vermelho e sombrio logo cedo, mau tempo o dia todo. Vocês sabem identificar as condições do tempo no céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Pedem um sinal porque são uma geração perversa e adúltera. Mas o único sinal que lhes darei será o sinal do profeta Jonas. Então Jesus os deixou e se retirou. Mais tarde, depois de atravessar o mar, os discípulos descobriram que tinham esquecido de levar pães. Jesus os advertiu: Fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Os discípulos começaram a discutir entre si porque não tinham trazido pão. Ao tomar conhecimento do que falavam, Jesus disse: Como é pequena a sua fé! Por que vocês discutem entre si sobre a falta de pão? Ainda não entenderam? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e dos cestos de sobras que recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e dos cestos grandes de sobras que recolheram? Como não conseguem entender que não estou falando de pão? Repito, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Finalmente entenderam que ele não se referia ao fermento do pão, mas ao ensino dos fariseus e saduceus. Quando Jesus chegou à região de Cesareia e Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: Que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Então ele advertiu aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Naquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente a seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Pedro chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Jamais, Senhor, disse ele, isso nunca lhe acontecerá. Jesus se voltou para Pedro e disse: Afaste-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Então Jesus disse a seus discípulos: Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a própria vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Pois o Filho do Homem virá com seus anjos na glória de seu Pai, e julgará cada pessoa de acordo com suas ações. Eu lhes digo a verdade: alguns que estão aqui neste mundo não morrerão antes de ver o Filho do Homem vindo em seu reino.